Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Neste tempo, estes salmos são dedicados de forma muito especial e carinhosa aos nossos irmãos com mais idade. Em Portugal nós já temos permissão de sair e inclusive participar dos cultos de forma presencial, é verdade, com limitações, e muitos dos nossos irmãos, infelizmente com mais idade, ainda não podem participar, estão ansiosos por poder. É de forma muito particular a pensar neles que nós mantemos este tempo devocional no livro de Salmos. Nós vamos hoje ler um salmo muito bonito, um salmo de gratidão, um salmo de alegria, um salmo de adoração, salmo número 66. Nós não temos uma noção de época, de quando é que este salmo foi escrito, e nem temos o seu autor, mas é um salmo que foi preservado na palavra do Senhor e é valioso para nós, evidentemente. Salmo 66 diz o seguinte: Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Agrisolaste-nos como se agrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa, com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei na hora, e com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vemos então um salmo de exultação e de gratidão. Nós podemos, talvez, dividir este salmo de uma forma interessante, dizendo assim. Ele começa com a expressão vem e adora. Ele começa com um apelo à adoração. Vem e adora. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do Senhor. É interessante porque, mais do que uma vez neste salmo, há uma referência universal. Há necessidade ou a importância de fazer-se uma adoração universal ao Senhor, toda a terra. Depois lá na frente ele vai falar, bendizei, ó povos. E é interessante porque normalmente os povos da antiguidade apenas convidavam a adoração ao seu próprio povo. Cada povo tinha o seu Deus e cada povo adorava o seu Deus. Mas aqui temos a noção do povo de Israel chamando para que todos os povos da terra adorem aquele que é o seu Deus, o Deus de Israel. Então todos são chamados a adorar a Deus. O versículo 4 diz prostrar-se. Esta é a palavra que é traduzida geralmente por adoração, porque a prostração era a principal posição, o ato físico que estava acompanhando a adoração. Então prostrar-se é adorar, adorar é prostrar-se. Aqui os termos são usados de forma que pode ser intercambiada, ou seja, o salmista inicia com esta satisfação dizendo vem e adora. Depois ele continua e diz vem e vê. Versículo 5, vinde e vede as obras de Deus. Faz-nos lembrar uma expressão própria do Novo Testamento, dos Evangelhos. Quando a certa altura havia testemunho dado a respeito de Jesus e havia desconfiança. Será que pode vir coisa boa, não é? Quando Natanael desconfiou e disse a Filipe, então vem alguma coisa boa de Nazaré, uma aldeia insignificante, nem sequer passa pelos caminhos importantes. E a resposta foi muito tranquila. Em vez de fazer uma grande apologia, ele diz, vem e vê, vem e vê. O mundo às vezes acha que nós temos que nos fechar dentro das nossas igrejas e não falar a respeito do nosso Deus.
que nós temos medo de algum tipo de escrutínio, de procura para saber se realmente aquilo que defendemos é verdade. Gostam de dizer que nós apenas anunciamos um Deus que só serve para as pessoas que não têm nenhum entendimento, nenhum conhecimento, nenhuma cultura. Mas não é isso que a Bíblia diz e não é isso que nós dizemos. O que nós dizemos a todos é: vem e vê. Vinde e vede aquilo que o nosso Deus é, aquilo que o nosso Deus faz. Venham e ouçam aquilo que nós temos para dizer e as respostas que temos para entregar, porque o nosso Deus é um Deus realmente maravilhoso. É facto. O texto também diz que o nosso Deus é um Deus que por vezes prova. E ele menciona aqui o processo de refinar a prata, que passava pelo fogo para queimar toda a escória, para que depois a prata ficasse realmente pura e valesse mais. Na hora da provação, é sempre difícil. E o nosso Deus usa vários tipos diferentes de provação para nos testar, mas para nos melhorar. É isso que Ele pretende, o seu objetivo é apenas que nós possamos sair refinados, como Ele diz aqui. Então Ele menciona do versículo 10 até ao 12 tudo aquilo que o povo passou de dificuldade. Mas então Ele fala sobre as maravilhas de Deus. É claro que parece mais ou menos óbvio que o principal motivo ou não é o exemplo principal daquilo que ele quer que os povos do mundo olhem é o episódio do Êxodo, que seria conhecido internacionalmente. Toda a gente saberia a respeito desta situação. E o versículo 6 dá-nos claramente esta ideia. O Senhor abriu o mar para o povo passar, depois ele abriu o Rio Jordão, para o povo passar. Todos estes eventos foram feitos diante de milhões de pessoas e, portanto, muita gente dava testemunho daquilo que Deus tinha feito e era extraordinário. Então ele continua. Primeiro ele diz: vem e adora. Depois ele diz: vem e vê. Depois ele diz: vem e sacrifica. Ele promete que vai estar na presença do Senhor pagando os seus votos. Os votos que ele fez, as promessas que ele fez na hora da angústia. Quando a coisa estava complicada e ele prometeu ao Senhor a sua consagração. Então ele vai agora realmente oferecer estes sacrifícios. Devemos ter cuidado com aquilo que nós prometemos ao Senhor na hora da dificuldade. Na hora do aperto nós facilmente fazemos orações dizendo ao Senhor isto e aquilo, mas será que cumprimos aquilo que prometemos? Nós queremos que o nosso Deus seja fiel e Ele cumpra as suas promessas. Será bom que tenhamos cuidado com as que fazemos, porque também o Senhor vai esperar que nós sejamos fiéis e as cumpramos. O salmista diz que ele deseja realmente cumprir as suas promessas e levar à presença do Senhor os holocaustos que ele disse que levaria no dia que estava no meio da angústia. Vem e adora. Vem e vê. Vem e sacrifica, vem e ouve o testemunho. Naturalmente, quando nós passamos por experiências tremendas com o nosso Deus, nós queremos contar. E por isso aqui ele diz claramente que vai falar do Senhor e vai contar aquilo que Deus fez. E ele chama para que possam ouvir: vinde e ouvi, vós todos que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito pela minha alma. O Senhor ouviu a minha oração. O salmista, honestamente, ele reconhece: o Senhor não ouve as orações erradas. Orações feitas com vaidade, orações feitas com orgulho, orações feitas com uma pessoa que acha que tem o direito de ser ouvido por Deus, o Senhor não vai ouvir. O salmista certamente concordaria com a parábola de Jesus, do fariseu que foi orar no templo, e Jesus diz: a sua oração não foi ouvida. Ele diz de forma clara isto, mas ele também diz: mas não é assim que eu fiz a minha oração. Eu não estava cheio de vaidade e de orgulho e por isso Deus ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. E eu quero que vocês conheçam. A verdadeira adoração tem sempre um aspecto de testemunho. E o verdadeiro testemunho tem sempre um aspecto de adoração. É impossível falarmos bem do Senhor sem estarmos a testemunhar. E é impossível testemunhar sem falar bem do nosso Deus e dizer quem Ele é e aquilo que Ele faz. Nós estamos a viver momentos de dificuldade e certamente muitos de nós ainda teremos algum tempo de alguma angústia. Mas também é verdade, eu acredito que muitos de nós já temos testemunhos para dar sobre aquilo que o Senhor tem feito nesta época. Como Deus tem respondido às nossas orações, como Ele tem providenciado o sustento, como Ele tem levantado pessoas para nos auxiliar, pessoas que estão ao nosso lado, como Ele tem nos guardado do perigo, Ele tem estado connosco. E sobre isto nós devemos falar e disso nós devemos dar testemunho. Muitas pessoas à nossa volta não conhecem o Senhor, não estão a buscá-lo e não estão a receber nenhum conforto neste período. É nosso privilégio e oportunidade, então, dizer quem o nosso Deus é, dizer a respeito daquilo que Ele faz, dar o testemunho, como deu o salmista: venham e vejam, venham e ouçam, e eu vos falarei do que o Senhor tem feito à minha alma.